Porque não é possível que todo mundo pensou e coincidiu numa opinião idêntica. Não é possível. Por que eu permito que uma mídia me convença de uma coisa que não bate com a minha experiência de vida? A maior parte dos pensamentos das pessoas, em muitos casos, não são dela e ela não sabe sequer reconhecer isso. Deixa eu te contar uma historinha. Existe um princípio dentro do Kybalion, tem origem egípcia essa tradição, um princípio que é chamado do gênero mental. O que é o gênero mental? Diz que em todas as coisas, em todos os comportamentos, sentimentos, tudo, o ser humano é feito de gêneros, uma combinação de opostos. E que a gente teria 2 gêneros também no nosso pensamento, na forma de pensar. Tem o gênero masculino no pensamento, todos têm. Homens e mulheres, todos têm os 2 gêneros. Tem o gênero masculino, que é aquele que joga a semente, insemina a ideia. E tem a mente feminina, que é aquela que recebe essa ideia, nutre, desenvolve e depois gera alguma obra, dá à luz, né? Gera algum resultado prático daquilo. O ideal seria que ambas as coisas acontecessem dentro de nós. Eu refleti, eu cheguei a uma ideia e eu inseminei a minha mente com essa ideia. E eu desenvolvo essa ideia e agora é uma obra minha. A maior parte das vezes, o que acontece? A nossa mente é inseminada pela mente masculina de outras pessoas. É como se eu chegasse para você e dissesse, olha, eu acho que ele não gosta muito de você. Não sei, eu andei olhando, eu vi ele, não me leve a sério, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho. Aí vou para o Japão, você não me vê mais. Mas você começa a observar, hoje ele passou e não me cumprimentou. Ele não sei o quê. Ou seja, você vai gestando essa semente, vai desenvolvendo ela. Um belo dia isso vai gerar um filho, você vai romper com ele, percebe? O livro, inclusive, se fala que isso é como se fosse o ovo de cuco. Você conhece aquele passarinho cuco que chega no ninho dos outros pássaros, coloca os ovos para fora e coloca os dele? Aí o outro passarinho, pardalzinho, chega lá, choca aqueles ovos. Quando nasce um passarinho, é filho meu, fui eu que choquei. Mas ele não sabe que ele foi inseminado com coisas que não eram dele. Ele não sabe localizar qual foi a ideia que gerou aquele raciocínio. Onde foi que te jogaram a semente? E nós estamos recebendo sementes o tempo todo. O tempo todo você passa pelo trânsito, é um outdoor, é uma letra de uma música, o tempo todo jogando sementes. A gente assimila isso às vezes de uma maneira meio inconsciente e desenvolve e acha, é filho meu, fui eu que gestei. E não é. Então, quando você olha para o plano mental da gente, a maioria das ideias não foram criadas por nós. Quando a gente tem consciência disso, pelo menos tenta reverter, tenta ficar mais cuidadoso. Agora, quem não tem, não assume de forma alguma que está sendo pensado e não pensando. Quando você considera um país do tamanho do Brasil, 200 milhões, que deve estar em torno disso, né? 200 milhões de pessoas tendo uma opinião só ou duas, sendo que cada ser humano é absolutamente único e irrepetível, é provável que tenha um pensando aí, os outros 99 milhões ou 199 milhões estejam clonando. Porque não é possível que todo mundo pensou e coincidiu numa opinião idêntica. Não é possível. Como dizia o imperador Marco Aurélio, cada ser humano que morre é um prejuízo para mim, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós é ímpar e irrepetível. Se estivéssemos realmente refletindo, pensando por nós mesmos, teríamos ideias originais, que somariam com as outras, mas ideias originais, próprias. Todo mundo pensando igualzinho, provavelmente ninguém está pensando. Esse lance da gente receber essas ideias o tempo inteiro, não acho que seja necessariamente ruim. É um problema quando a gente fecha os olhos e passa a acreditar que só existem aquelas ideias. E que eu não sou nem capaz de gerar uma ideia nova a partir, às vezes, de algo que me foi dado. Eu gosto da ideia da comparação mesmo. Eu gosto da ideia de, cara, vamos ouvir isso daqui, vamos ouvir aquilo ali, vamos ouvir esse outro aqui, vamos ouvir esse aqui. E tendo tudo isso daqui de informação ou de visão de mundo, agora eu aplico a minha vivência e eu formo a minha opinião sobre o assunto X, seja ele qual for. Com certeza, você faz isso se você recebeu essa semente conscientemente. Verdade. Se não recebeu, você vai desenvolver essa ideia, seja ela boa ou má. Você não vai ter esse direito de escolha. Se você não recebe essa semente conscientemente, você vai desenvolvê-la, seja ela o que for, e vai se identificar com ela. O que você fala é perfeito. Todas as ideias que vêm, eu recebo, analiso, submeto ao meu critério, submeto aos meus valores e vejo se bate ou não. Isso é consciência. Onde a consciência está presente, está seguro. Mas a maior parte das vezes, esse tipo de indução é inconsciente. Eu estou trabalhando sobre uma ideia, fui eu que gerei. Às vezes a gente não se pergunta. Vai lá atrás, vê se foi você que gerou. E às vezes, eu imagino ser difícil encontrar. Na verdade, difícil identificar se foi você que gerou. Porque às vezes está muito entranhado. É meio que
pode se tornar parte de quem você é mesmo, ou de como você se apresenta para o mundo. Já vi acontecendo, inclusive, na internet é até um pouco comum isso, do cara que ele se identificou tanto com uma ideia que talvez 1, 2, 5 anos depois ele nem pense mais daquele jeito, mas ele tá tão identificado com aquilo que agora ele tá fadado a ser algo que não é ele, pra poder manter uma certa relevância ou pra poder manter até um ganho financeiro mesmo. E o contrário também é verdade. Eu também percebo que tem uma galera que muda demais e de acordo com a onda. Então, hoje sei lá, é bonito eu falar bem desse assunto, mas aí depois de amanhã, que agora o bonito é falar de um outro assunto ou ser de uma outra maneira, acontece esse movimento assim meio, porque sim, cara, isso acontece com uma frequência que é até meio, eu sempre sinto tédio quando eu vejo isso. Eu fico, de novo, já vi isso aí 10 vezes. Você anda bem entediado ultimamente. Eu ando, cara. Pior que eu ando mesmo. Assim, quando eu falo pra você que a humanidade tinha que acabar, às vezes eu sinto isso de verdade. É meio merda, mas eu sinto isso de verdade. Porque, cara, eu não sei como é que a gente melhora como ser humano mesmo e tal. E assim, eu paro pra pensar que, cara, será que o que eu tô pensando que é uma humanidade melhor, de fato é uma humanidade melhor? Porque pessoalmente eu não tenho certeza de muita coisa. Então eu também posso estar enganado, né? Vai ver que tem um outro jeito de levar a vida ou de enxergar a realidade que nem passou pela minha cabeça. Então, aí eu começo a ver. Mas assim, pelo que eu vivi, eu vendo coisas assim acontecendo, eu fico, putz, cara, mas que chato, que entediante. Eu não quero, sei lá, se eu puder não ter contato com esse tipo de coisa, eu prefiro. O que pra mim é meio ruim, porque eu acho que eu cresço como ser humano a partir do momento que eu me exponho a mais ideias. Tem a capacidade de discernir, selecionar, escolher o bom grão, como se diz, né? Agora, crescer como ser humano, você vai ter que usar um pouco do princípio bíblico. Pelas vossas obras vos conhecerei. Dá uma olhada no seu dia e vê se você foi agregando valor pelos lugares onde você esteve ou se foi deixando terra arrasada. Dá uma olhada pelos lugares onde você está vivendo, por onde está transitando. A tua passagem gera o quê? Se nós não nos conhecemos pelos nossos atos, vamos nos conhecer pelo quê? Dá uma olhada pelo impacto que você tem tido no mundo. Ou não é nenhum, ou é desastroso. Significa que por aí eu não estou crescendo. Mas voltando um pouco atrás, naquele argumento que a gente estava falando, a questão da ideia original, ser consciente ou não, o grande problema é que nós não estamos muito acostumados a gerar ideias originais. Isso exige que você pense a vida, que você reflita, que você chegue a conclusões próprias, que você tenha o hábito da reflexão. A partir das experiências de vida que eu tenho, qual é a conclusão que eu chego? Isso aqui, a partir de tudo que eu tenho visto e vivido, qual é a conclusão que eu chego? A gente não tem esse hábito. Então fica muito vulnerável para o ovo de cuco. Nós não temos sequer confiança nas nossas experiências de vida. Você percebe, por exemplo, pegando o seu argumento também, isso é um argumento que hoje existe muito na mídia, inclusive. A humanidade não presta para nada. Não presta para coisa nenhuma. É toda corrompida, é toda isso, toda aquilo. Eu já parei para pensar, ao longo dos meus 59 anos de vida, as pessoas que eu conheci, a maioria delas eram pessoas corruptas, degeneradas moralmente, pessoas tão más assim. 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas que podiam não ser excepcionais, mas que queriam viver a vidinha delas, criar os filhos, fazer dos filhos o melhor possível, ou seja, eram pessoas de bem. Por que eu permito que uma mídia me convença de uma coisa que não bate com a minha experiência de vida? Eu não confio na minha experiência de vida. Eu não confio na minha reflexão, na minha análise. Então, coisas que para mim são óbvias, porque a minha experiência de vida confirma. Se alguém me diz o contrário, eu prefiro essa voz contrária. Acho engraçado, você mesmo falou um pouco sobre isso, que acontece demais na internet. Digamos que você segue um canal, segue uma instituição, segue alguma coisa na internet e gosta daquilo e acha interessante, blá, 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 vem fazendo diferença na tua vida. Aí um belo dia vem um engraçadinho e diz, isso não presta para nada, isso aí está distorcendo a mentalidade. Às vezes, por uma opinião dessa, você vira as costas para um negócio que vem te beneficiando há anos. Por quê? Você confia muito na opinião pronta dos outros. É mais fácil, te dispensa de pensar. É muito mais fácil você comprar o pacote pronto. Tá? Então, são muito suscetíveis a serem manipuladas as pessoas. Têm preguiça de gerarem argumentos próprios, ideias próprias, de fecundarem a sua própria mente com reflexões próprias. Olhar para a vida, chegar a conclusões, ou pelo menos chegar a hipóteses, né? Que depois a gente vai ver como funcionam.